Está escrito em Filipenses 3, versículos 13 e 14, o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, o fim do ano costuma ser um tempo em que a alma se sente observada, medida, avaliada. Um tempo em que todos parecem olhar para trás com uma régua na mão, tentando calcular o quanto avançaram, o quanto falharam, o quanto ficaram devendo a si mesmos. E no meio dessa contabilidade silenciosa, muitos chegam cansados, desmotivados, sem norte, carregando a sensação de que não chegaram onde deveriam chegar. Paulo escreve Filipenses não como alguém acomodado, mas como alguém em movimento. Isso é muito importante. Ele não fala a partir de um lugar confortável. Ele fala a partir de uma caminhada intensa, cheia de lutas, de perdas, de renúncias. E mesmo assim, ele começa com uma confissão que desmonta qualquer ilusão de perfeição. Não julgo havê-lo alcançado. Essa frase é muito libertadora. Libertadora porque Paulo, com toda a sua história, com toda a sua entrega, com toda a sua maturidade espiritual, diz: eu ainda não cheguei. Isso confronta a ideia tão comum em nossos dias de que precisamos parecer resolvidos, completos, prontos. O fim do ano muitas vezes nos pressiona a apresentar resultados finais como se a vida funcionasse por fechamentos definitivos. Mas Paulo nos lembra, estamos em processo. Talvez você esteja se cobrando demais, talvez esteja se comparando com histórias que não conhece por inteiro. Talvez esteja olhando para trás e enxergando apenas o que não deu certo. Paulo nos ensina algo essencial. Reconhecer que ainda não chegamos não é fracasso, mas honestidade espiritual. E então ele diz: mas uma coisa faço. Essa expressão carrega foco, direção, prioridade, movimento. Em um mundo fragmentado, cheio de distrações, expectativas alheias, cobranças internas, Paulo escolhe viver com clareza. Ele não tenta fazer tudo, ele escolhe uma coisa essencial. E essa coisa é: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer aqui não é apagar a memória, mas decidir o que não vai mais governar o coração. Há coisas do passado que nos ensinam, mas há coisas que nos paralisam. Há lembranças que nos edificam, mas há lembranças que nos prendem. E no final do ano, esse risco aumenta, porque o passado grita. Ele lembra erros, fracassos, escolhas mal resolvidas, oportunidades perdidas. Talvez você esteja carregando culpas antigas. Talvez esteja preso a uma versão sua que já não existe mais. Talvez esteja vivendo à sombra de algo que ficou para trás. Paulo não diz que o passado não importa. Ele diz que o passado não pode ser o volante da vida, porque quem dirige olhando apenas para trás nunca consegue avançar com segurança. E Paulo continua: e avançando para as coisas que estão diante de mim. Avançar não significa correr desesperadamente, mas continuar mesmo quando o ritmo diminui. É dar passos mesmo quando as pernas encontram-se cansadas. É manter o coração apontado para frente mesmo quando o cenário não é totalmente claro. Nós vivemos em uma época que associa avanço à visibilidade. Quem aparece mais parece estar avançando mais. Quem ostenta mais parece estar indo mais longe. Mas Paulo não fala de avanço exterior. Ele fala de avanço interior.
de um movimento que acontece mesmo quando ninguém está aplaudindo. Talvez o seu avanço deste ano não tenha sido notado, talvez tenha sido silencioso, talvez tenha sido sobreviver quando tudo parecia pesado demais, talvez tenha sido amadurecer, talvez tenha sido aprender a dizer não, talvez tenha sido permanecer fiel quando seria mais fácil desistir. Isso também é avanço. E então Paulo revela o sentido de tudo: prossigo para o alvo. Essa palavra prossigo carrega em si persistência, continuidade. Não é um sprint, é uma corrida longa, uma caminhada que exige constância mais do que velocidade. Paulo não está obcecado por resultados imediatos, ele está comprometido com o alvo. O problema é que muitos de nós chegam ao fim do ano sem alvo, apenas com pressão. Pressão para fazer mais, pressão para ser mais, para mostrar mais, e sem perceber perdem o sentido da caminhada. Paulo nos lembra que não é qualquer direção que vale a pena, é o alvo certo que dá significado ao nosso esforço. E ele continua dizendo: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui está o coração desse texto bíblico. O alvo não é sucesso aos olhos dos outros, não é reconhecimento humano, não é uma vida perfeita para ser exibida. O alvo é a vocação soberana de Deus. Vocação não é apenas o que fazemos, é quem somos chamados a ser em Cristo. É viver alinhado com o propósito de Deus mesmo quando o mundo aponta em outra direção. É caminhar com fidelidade em um tempo que valoriza a aparência mais do que a essência. Talvez você esteja desmotivado porque tentou correr atrás de alvos que não eram seus, alvos impostos, alvos comparativos, alvos que prometiam satisfação, mas entregaram cansaço. Paulo nos chama a recalibrar o coração no final do ano. Para onde você está correndo? Qual é o seu alvo? O prêmio que Paulo menciona não é conquistado por desempenho perfeito, mas por perseverança fiel. Não é para quem nunca caiu, mas para quem decidiu se levantar e continuar. Não é para quem impressionou, mas para quem permaneceu. O fim do ano costuma nos fazer pensar que estamos atrasados, mas em Deus atraso não é o mesmo que abandono. Há processos que não podem ser apressados, há amadurecimentos que não podem ser pulados e há etapas que só fazem sentido depois. Paulo não diz que o caminho seja fácil, ele diz que vale a pena. Talvez você esteja entrando no encerramento deste ano com poucas certezas e muita fadiga. Talvez os sonhos tenham sido ajustados, talvez algumas expectativas tenham morrido, e isso é doloroso. Mas nem toda perda é desperdício. Algumas perdas são podas, e podas não são para destruir, são para preparar o crescimento. Em um mundo que grita, mostre o que você conquistou, Paulo sussurra, continue. Em um tempo em que celebra quem primeiro chega, Deus honra quem não desiste. E em uma cultura que exalta a aparência, o reino de Deus valoriza a perseverança do coração. O próximo ano não começa com a exigência de você ser outra pessoa. Ele começa com o convite de você continuar caminhando com Deus, um passo de cada vez, com menos peso do passado e mais clareza de propósito. Portanto, ao fechar este ano, talvez a pergunta mais honesta não seja o que eu alcancei, mas o que eu decidi continuar perseguindo, porque a vida cristã não é sobre chegar rápido, é sobre permanecer fiel. Portanto, esqueça o que precisa ficar para trás, avance no que Deus ainda está fazendo e prossiga, mesmo que esteja cansado. O ano pode estar terminando, mas a corrida não acabou. Feliz Ano Novo!